O milagre que mudou a vida de Paulo. Paulo tinha apenas 23 anos quando o mundo começou a desabar ao seu redor. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como uma sombra que vai se alastrando até cobrir tudo. A primeira crise veio num dia comum, enquanto ele ajudava o pai na padaria da família. De repente, os braços tremeram sem controle, as pernas fraquejaram, e ele caiu no chão, confuso, como se o corpo já não lhe pertencesse. Os clientes assustados chamaram uma ambulância, e depois de exames intermináveis, veio o diagnóstico: epilepsia mioclônica juvenil, uma doença neurológica que causava convulsões repentinas, muitas vezes desencadeadas por luzes piscantes, estresse ou até mesmo ao acordar. Os remédios ajudavam, mas não o suficiente. As crises voltavam, cada vez mais fortes, e com elas, a vergonha. Paulo perdeu o emprego na padaria. O pai, com medo que ele se machucasse perto do forno, pediu que ficasse em casa. Os amigos, sem entender, foram se afastando. É melhor não sair com você, Paulo. Se tiver uma crise na rua, como é que a gente faz? Disse um deles, sem maldade, mas com um distanciamento que doía mais que as quedas. A namorada, que sonhava em casar, começou a evitar seus olhares. Não quero que você sofra, Paulo. Não é justo comigo também, ela chorou na última vez que se viram. Foi numa tarde cinzenta, depois de mais uma crise que o deixou exausto no chão do quarto, que a mãe de Paulo, Dona Maria, entrou com um folheto na mão. Era simples, branco, com letras azuis: culto de oração, Congregação Cristã no Brasil. Filho, já tentamos tudo. Médicos, remédios, até benzedeiras por aí. Mas e se a gente procurasse ajuda onde realmente pode vir? Paulo olhou para ela, cético. Mãe, eu não acredito nessas coisas de igreja não. Já fui quando era criança, mas nunca vi milagre nenhum. Dona Maria sentou na beira da cama, com os olhos cheios d'água. Não custa tentar, meu filho. Eles oram com fé. E a gente não tem mais para onde correr. No domingo seguinte, Paulo entrou pela primeira vez na Congregação Cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e um pequeno púlpito à frente. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social, todos com um ar de seriedade e respeito. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que Paulo lembrava vagamente da infância. Jesus, meu bom pastor, por mim morreu na cruz. O som era puro, sem artifícios, e estranhamente, aquilo o acalmou. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião com simplicidade. Não havia sermões longos nem palavras rebuscadas, apenas a leitura da Bíblia e exortações curtas, diretas ao coração. Irmãos, a fé não é só crer que Deus pode. É crer que Ele quer abençoar os que o buscam, disse o ancião, olhando para a congregação. Paulo sentou-se no fundo, envergonhado, tentando esconder as marcas das crises, os cortes nas mãos das quedas, a palidez do rosto. Quando chegou o momento dos testemunhos, uma irmã levantou-se. Era uma moça jovem, magra, com um sorriso tímido. Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus. Há 3 meses, eu não conseguia andar. Os médicos disseram que era esclerose múltipla, que eu ficaria numa cadeira de rodas. Mas os irmãos oraram por mim, e hoje, ela deu alguns passos firmes pela frente, eu caminho sem muletas. Não foi médico, não foi remédio. Foi Jesus. A congregação respondeu com uma glória a Deus, uníssono, e Paulo sentiu algo estremecer dentro dele. Depois dos testemunhos, veio a Santa Ceia. Paulo observou, curioso, enquanto os irmãos passavam o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, lia o ancião, enquanto cada um participava com reverência. Paulo não tomou, ainda não era batizado, mas sentiu uma estranha saudade, como se aquilo fosse um chamado. No final, o ancião pediu: quem aqui precisa de uma oração especial, que se levante. Vários irmãos se ergueram. Paulo hesitou, mas Dona Maria puxou seu braço suavemente. Vamos, filho. Não custa nada. Tremendo, ele se levantou. As mãos dos irmãos se estenderam sobre ele enquanto oravam. Não eram palavras ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Senhor, este jovem sofre. Tu conheces seu coração. Se for da tua vontade, cura-o, Senhor.
Paulo fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha de remédios. Não houve luzes, não houve vozes do céu, apenas uma certeza quietinha, como um sussurro: confia em mim. Nos dias seguintes, Paulo voltou à igreja. Desta vez, não por insistência da mãe, mas por uma necessidade que nascia dentro dele. Começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre o batismo nas águas, a importância da obediência à palavra de Deus e o poder da oração. Os irmãos o tratavam com carinho, sem piedade, mas com uma esperança genuína. Deus não desampara os seus, dizia o irmão José, um homem que havia superado um câncer anos antes. Às vezes, a cura não vem como a gente espera, mas ele sempre tem um propósito. Uma noite, depois de um culto de oração especialmente intenso, Paulo sentiu algo diferente. Não teve crises naquele dia. Nem no seguinte. Os tremores, que antes vinham como ondas inesperadas, simplesmente pararam. No início, ele não ousou acreditar. Mas uma semana se passou. 2. Um mês. Os exames médicos, que antes mostravam atividade epilética constante, agora indicavam uma melhora inexplicável. É como se a doença simplesmente regressisse, disse o neurologista, confuso. Paulo sorriu. Ele sabia a razão. No domingo seguinte, Paulo subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Suas mãos já não tremiam. Sua voz, antes fraca, agora saía firme. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Eu não merecia, eu duvidei, mas Ele não me abandonou. As crises se foram, os médicos não entendem, mas eu sei, foi Jesus quem me curou. A congregação respondeu com um amém, vibrante, e muitos choravam, incluindo Dona Maria, que não tirava os olhos do filho, agradecida. Pouco tempo depois, Paulo foi batizado nas águas, numa cerimônia simples e cheia de significado. Quando emergiu da água, sentiu que não era apenas a doença que havia sido levada, era também o medo, a vergonha, a solidão. Agora, ele tinha uma família na fé, irmãos que oravam por ele, uma esperança que nenhum remédio poderia dar. Anos se passaram. Paulo hoje ajuda na igreja, visitando doentes e levando a mensagem de fé a quem sofre. Às vezes, pessoas lhe perguntam: como você sabe que foi um milagre? Podia ser só remissão espontânea. Paulo sorri e responde: porque eu conheci aquele que operou em mim. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus. A lição que ele aprendeu e agora compartilha é esta: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando não vemos o caminho. A congregação cristã no Brasil não promete curas como mágica, nem faz espetáculos. Mas ali, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e irmãos que vivem o que pregam, Paulo encontrou algo que nenhum hospital poderia lhe dar: a certeza de que, mesmo nas trevas, Deus está presente e Ele ouve quem o busca de todo o coração. Paulo nunca esqueceu o dia em que voltou à igreja pela primeira vez depois da alta médica. O cheiro de café fresco na entrada, o abraço apertado da irmã Maria, que há anos orava por ele, e o silêncio respeitoso dos irmãos ao vê-lo entrar, magro, mas de pé, com os olhos brilhando de uma paz que não era daqueles dias. Ele se sentou no banco de sempre, o terceiro da esquerda, onde tantas vezes havia chorado em oração. Dessa vez, porém, suas lágrimas eram diferentes, não de dor, mas de gratidão. O pastor não fez alarde. Não subiu no púlpito anunciando: um irmão Paulo está curado, como se fosse um troféu. Em vez disso, ao final do culto, chamou todos para um momento de ação de graças. Irmãos, hoje temos um motivo especial para louvar a Deus, disse com a voz firme, mas emocionada. Ele tem sido fiel, como sempre. E quando menos esperamos, sua mão toca o que parece impossível. Todos se ajoelharam, e Paulo sentiu mãos se apoiando em seus ombros, vozes murmurando glória a Deus ao seu redor. Não era um show. Era família. Nos meses seguintes, os médicos ficaram perplexos. Os exames, que antes mostravam manchas escuras se espalhando, agora voltavam limpos, um após outro. O oncologista, um homem cético que nunca escondeu seu ceticismo, certo dia segurou os papéis na mão, balançou a cabeça e perguntou: Paulo, o que você fez? Ele só sorriu e respondeu: doutor, eu só fiz uma coisa, entreguei tudo nas mãos daquele que pode tudo. O médico não teve resposta, mas pela primeira vez, não argumentou. A transformação de Paulo não foi só física.
Antes, ele era um homem amargurado, que culpava Deus pela doença da esposa e pela própria enfermidade. Agora, carregava na bolsa uma pequena Bíblia desgastada e um caderninho onde anotava os nomes daqueles por quem orava. Toda semana, visitava o hospital onde fora paciente, não para relembrar o sofrimento, mas para estender a mão a quem ainda estava na luta. Eu sei como é ouvir que não há mais esperança, dizia aos doentes, segurando suas mãos trêmulas. Mas deixe-me contar uma coisa, Deus não desiste da gente. Nunca. Certa vez, uma senhora no corredor da oncologia, já sem cabelos e com os olhos fundos de quimioterapia, lhe perguntou com um fio de voz, e se Deus não me curar? Paulo se sentou ao seu lado e respondeu baixinho, se ele não curar seu corpo hoje, vai curar sua alma para sempre. E vai estar com você em cada passo, mesmo que você não sinta. Eu já estive onde você está. E olhe para mim, se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer muito mais por você. A notícia da cura de Paulo se espalhou, e pessoas de outras cidades começaram a vir até a igreja, não atrás de um curandeiro, mas em busca da mesma fé que havia mudado aquele homem. Alguns vinham com doenças, outros com dívidas, vícios ou famílias destruídas. E Paulo, com sua simplicidade, sempre dizia a mesma coisa: não é a igreja que cura. Não sou eu que tenho poder. É Jesus. E ele não muda. Se fez por mim, pode fazer por você. Um domingo, durante o culto, um jovem entrou correndo, desorientado. Seu irmão havia sofrido um acidente grave e estava entre a vida e a morte no hospital. Os irmãos o cercaram, oraram com ele, e Paulo o levou até a frente, onde o pastor ungiu com óleo e clamou a Deus em voz alta. Não houve gritos, nem teatro, só lágrimas e fé. Na manhã seguinte, o jovem voltou com o rosto iluminado, o irmão havia acordado, e os médicos não explicavam como. Foi Deus, disse ele, e dessa vez, não havia dúvida em sua voz. Paulo aprendeu que milagres não são só as curas que viram notícia. Às vezes, é o viciado que larga a droga depois de anos, a mãe que encontra forças para perdoar o filho rebelde, o homem que, depois de décadas, volta a sorrir. A igreja não era um lugar de respostas fáceis, mas de pessoas reais, que choravam, duvidavam e, mesmo assim, escolhiam confiar. Hoje, quando olha para trás, Paulo não vê um homem que venceu o câncer. Vê um homem que foi vencido pelo amor de Deus. Eu pensava que a fé era para conseguir coisas, confessa. Mas descobri que é para entregar tudo. Até o que a gente não entende. E assim, entre um abraço e outro, uma oração e um testemunho, ele segue mostrando que, no meio das batalhas, Deus não apenas ouve e ele age. E que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar o coração de quem passa por elas. Na Universal, Paulo não ficou só na sua vitória. Ele voltou para contar, para abraçar quem ainda estava na luta. Não como um herói, mas como alguém que tinha sido levantado do chão. E foi ali, entre os bancos da igreja, que ele conheceu a história de Maria. Ela chegava sempre com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas segurando um lenço surrado. A dor dela não era física, mas uma ferida aberta na alma. O filho, Lucas, tinha se envolvido com o crime aos 16 anos. Ela já tinha procurado polícia, psicólogo, até pastores de outras igrejas, mas nada parecia segurar aquele menino. Até que um dia, depois de mais uma noite em claro esperando ele chegar, Maria entrou na Universal arrastando os pés, como se o peso do mundo estivesse só nos seus ombros. Não foi um sermão que a fez ficar. Foi o olhar de uma irmã na fé que se aproximou e disse: "Deixe eu orar com você, minha filha." Não eram palavras bonitas, eram palavras cheias de fé. E Maria, pela primeira vez em meses, sentiu que alguém realmente acreditava que Deus podia mudar aquela história. As semanas passaram, e Maria não faltou a nenhum culto. Mesmo quando as notícias de Lucas eram piores, uma briga, uma ameaça, uma noite presa, ela voltava. Até que, numa quarta-feira à noite, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do nome de Jesus, algo dentro dela quebrou. Não foi choro, foi uma certeza. Meu filho vai voltar, ela sussurrou, e dessa vez, não era desesperança, era fé. 3 dias depois, Lucas apareceu em casa. Não com raiva, não bêbado, não fugindo da polícia. Ele entrou pela porta da frente, olhando para o chão, e disse apenas: "Mãe, eu tô cansado. Eu quero mudar." Maria não perguntou como, não questionou por quê.
Ela só o abraçou e, no domingo seguinte, os dois estavam sentados lado a lado nos bancos da Universal. Não foi fácil. Lucas ainda tinha pesadelos com o passado, Maria ainda acordava com medo de que tudo fosse um sonho. Mas eles aprenderam que milagre não é mágica, é processo. É a mão de Deus segurando a gente mesmo quando a gente tropeça. É a igreja não desistindo, mesmo quando a gente quase desiste de si mesmo. Hoje, Lucas trabalha como auxiliar de mecânico, sonha em abrir sua própria oficina e, toda quarta-feira, está lá na Universal, não mais como um problema, mas como um testemunho. E Maria? Ela agora é uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um lenço novo no bolso, não mais para enxugar lágrimas de dor, mas para secar o suor de quem está lutando. Porque na Universal, as histórias não terminam no felizes para sempre. Elas continuam, dia após dia, com pessoas reais, que descobrem que Deus não só muda vidas, Ele as reconstrui do zero. E que, às vezes, o maior milagre não é o que a gente vê, mas o que a gente se torna depois que Ele coloca a mão na nossa história. E foi numa dessas quartas-feiras, quando o sol já começava a se pôr e o cheiro de café recém-passado ainda pairava no ar da igreja, que Lucas sentiu algo diferente. Não era só a emoção do culto, não era só a música que tocava fundo na alma. Era como se uma voz sussurrasse bem no seu coração: agora é a hora. Ele não entendeu direito o que aquilo queria dizer, mas guardou aquilo dentro de si como quem guarda uma semente preciosa. No dia seguinte, enquanto apertava um parafuso na oficina onde trabalhava, o dono do lugar, seu João, um homem de poucas palavras, mas que já tinha visto Lucas mudar nos últimos meses, chamou ele num canto. Ó, Lucas, eu tô velho pra ficar nesse serviço pesado. Tô pensando em vender a oficina. Se tu tiver interesse, a gente pode conversar. Não tô pedindo nada agora, só tô falando porque confio em ti. Lucas quase deixou a chave inglesa cair. Ele? Donos de oficina? Com todo o seu passado? As contas que ainda apertavam, as noites que já tinha chorado achando que nunca ia sair do fundo do poço. Mas então se lembrou daquele sussurro no culto. Agora é a hora. Ele não tinha todo o dinheiro, não tinha experiência de gerenciamento, mas tinha algo que não tinha antes: fé. E uma igreja que não o deixaria desistir. Naquela mesma noite, ele foi até a Universal e procurou o pastor que o tinha acompanhado desde o início. Sem rodeios, contou tudo. Pastor, eu não sei se vou conseguir, mas eu sinto que é Deus falando comigo. Só peço que o Senhor ore por mim, porque sozinho eu não dou conta. O pastor sorriu daquele jeito que só quem já viu milagre de perto sabe sorrir. Colocou a mão no ombro de Lucas e orou. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi uma oração de guerra, daquelas que parece que o céu treme. E quando terminou, olhou nos olhos de Lucas e disse: Deus não te chamou para ser auxiliar para sempre, filho. Ele te chamou para ser dono. Agora, vai e trabalha que a bênção já está no caminho. E foi. Nos dias que seguiram, coisas que não tinham explicação começaram a acontecer. Um cliente antigo de seu João, que Lucas nem conhecia, apareceu oferecendo um empréstimo sem juros absurdos, só porque sentiu que podia confiar. Um mecânico aposentado, que frequentava a mesma Universal, se ofereceu para ensinar Lucas a gerenciar a oficina sem cobrar nada em troca. Até o banco, que antes nem olhava na cara dele, aprovou um financiamento com condições que pareciam feitas sob medida. Em 3 meses, Lucas assinou os papéis. A oficina, que antes se chamava só Auto Center, ganhou um novo nome: Graça Mecânica. Ele não escondeu de ninguém o motivo da mudança. Porque não foi meu suor que me trouxe até aqui, ele dizia a quem perguntava. Foi a graça de Deus. E eu quero que todo mundo que entrar aqui saiba disso. Maria, é claro, foi a primeira funcionária contratada. Não para trabalhar nas máquinas, mas para cuidar da parte administrativa e, principalmente, para orar com os clientes que chegavam quebrados e não era só o carro. Ela colocou uma Bíblia na recepção e um versículo na parede: tudo posso naquele que me fortalece. Muitos riam no início, achando que era só enfeite. Até precisarem de um milagre. Como foi o caso de Dona Cida, uma senhora que chegou chorando porque o carro era tudo o que tinha para trabalhar como diarista, e o motor tinha fundido. Não tinha dinheiro nem para o conserto, quanto mais para um novo. Lucas olhou para o carro, olhou para Dona Cida, e sentiu aquela voz de novo.
Faça por ela. Sem pensar duas vezes, ele chamou a equipe. Vamos arrumar o carro dela. E não é para cobrar nada. Mas, Lucas, a gente não pode fazer isso toda hora, disse um dos mecânicos. Não é toda hora. É hoje. Porque hoje é o dia dela. Dona Cida não acreditou quando soube. Quis pagar, insistiu, mas Maria segurou a mão dela e disse: O que a gente faz aqui não é só consertar carro, Dona Cida. É consertar vidas. E a sua, Deus já consertou. Agora é só acreditar. Uma semana depois, Dona Cida voltou. Não com dinheiro, mas com um bolo caseiro e uma história. O filho dela, que há anos não falava com ela, tinha aparecido em casa no dia seguinte ao concerto, pedindo perdão. Coincidência? Ela não acreditava nisso. E nem Lucas, nem Maria. Porque na Universal, eles tinham aprendido que milagre não é só dinheiro que aparece do nada ou doença que some da noite pro dia. Milagre é uma porta que se abre quando todas estavam fechadas. É um coração que se reconcilia quando o ódio parecia eterno. É um homem que era escravo das drogas e hoje é dono do próprio negócio. É uma mulher que só sabia chorar e hoje sabe orar e ver Deus responder. E assim, a graça mecânica virou mais do que uma oficina. Virou um lugar onde as pessoas entravam com problemas e saíam com testemunhos. Onde mecânicos oravam antes de começar o serviço e clientes saíam não só com o carro consertado, mas com a esperança renovada. Lucas e Maria não são mais os mesmos. E não é porque a vida deles ficou fácil, porque não ficou. Ainda tem contas para pagar, ainda tem dias difíceis, ainda tem batalhas. Mas agora eles sabem de uma coisa: não estão sozinhos. E toda vez que um cliente pergunta como eles conseguiram mudar tanto, Lucas aponta para o versículo na parede e diz: Não fui eu. Foi Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Só precisa entrar numa Universal e deixar ele começar. O milagre completo. Um dia, um homem entrou na graça mecânica com um carro velho e um coração mais quebrado ainda. Era João, um pai desempregado que não via saída para suas dívidas. Enquanto Lucas inspecionava o motor, Maria o convidou para orar. Deus cuida dos detalhes, ela disse, apontando para o versículo na parede, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Naquela noite, enquanto oravam pelo cliente, o telefone tocou. Uma empresa procurava um mecânico para uma frota de veículos. Era o emprego que Lucas sonhava, com salário suficiente para quitar as dívidas e ainda ajudar outros. Mas o milagre maior veio depois. João voltou uma semana depois, não para buscar o carro, mas para agradecer. Oraram por mim, e no dia seguinte consegui um trabalho, contou, emocionado. Pensei que Deus tinha me esquecido, mas ele só estava preparando o melhor. Reflexão final. A vida não promete ausência de lutas, mas a fé transforma o jeito de enfrentá-las. Lucas e Maria descobriram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na certeza de que, mesmo nas piores tempestades, há um que segura o leme. A oficina virou um farol, não porque resolvia todos os problemas, mas porque apontava para aquele que os resolve. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar, Ele nos abençoa dentro das circunstâncias. O milagre não foi o dinheiro ou o sucesso, mas a paz de saber que, no meio do caos, havia um pai ouvindo cada oração. E se ele fez por eles, pode fazer por você. Basta confiar no primeiro passo, como quem entra numa Universal, ajoelha e diz: Aqui estou, Senhor. Use minha história. Fim.